Aqui na sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, recebemos a visita querida, familiar e honrosa do empresário e político constituinte Joacir de Góes, baiano, baiano. Joacir escreveu um livro e eu tive a honra de fazer a, a aba, como diz o meu amigo Carlos Nejan, a aba chamada Esquerdas e Direitas. E nele ele escreveu pela primeira vez, eu li isso. Afinal de contas, a China não é mais uma ditadura comunista, nem chegou a ser um liberalismo econômico com uma ditadura comunista no governo. A partir de que dados você construiu esse raciocínio lógico e implacável, Joacir de Góes? Amigo, eu digo no meu livro que a representação esquerda-direita não pode ser linear, ela tem que ser esférica, né? Tem que ser esférica. Uma banda dessa esfera estaria à esquerda, em suas três dimensões: democrática, autoritária e totalitária. Na outra banda, na outra metade da esfera, a direita democrática, a direita autoritária e a direita totalitária. Então, aqui embaixo, o totalitarismo de esquerda e de direita... Você está cortando um pouquinho o queixo. Só dá uma recuadinha de nada, uma recuada de nada, não precisa nem levantar. Aí ficou bom, ficou bom. Pois é. Então, o totalitarismo de esquerda e de direita estão separados por um portão aqui embaixo, porque os seus métodos de violência e de desrespeito à liberdade são os mesmos. Uma violência praticada em nome de um grupo que se chama de fascismo, em última análise, e o outro do comunismo, do socialismo. Quando, na verdade, o que você verifica na prática é que o chamado comunismo, para sobreviver, ele se transforma em fascismo. É o que aconteceu com a China. No caso da União Soviética, como eles vacilaram, chegou no meio o Gorbachev e fez aquele ensaio, né, democrático, mas não há como você transformar numa democracia uma civilização como a Rússia, como a soviética, que nunca conheceu até hoje, ao longo só Deus sabe de quantos milhares de anos de história, um dia sequer de democracia. Então, você teve já de maneira explícita, no caso da União Soviética, um país fascista, completamente fascista. Tudo que Hitler queria ter era a concentração de poder que hoje o Putin tem em suas mãos. E no caso da China, fascismo competente, digamos assim, com o discurso socialista, o discurso comunista, dividindo o país em duas áreas. Hoje, calcula-se entre 400 e 500 milhões, vivendo plenamente a sociedade de mercado, e 900 milhões a 1 bilhão de pessoas vivendo em regime de escravidão, em que é assegurado às pessoas, com a escravidão, digamos, inteligente, assegurado às pessoas habitação, casa, comida e a possibilidade de trabalhar sob o tacão do Estado para fazer da Rússia, da China, a competência, a potência que ela já é, em que ela já se transformou. Né? Mas, portanto, você querer dizer que hoje a China não é fascista é ignorar a história. E tudo aconteceu graças a Deng Xiaoping, porque mesmo lá atrás, mesmo ao tempo do Mao Tse-tung, ele já estava lá defendendo a necessidade de dar liberdade às pessoas de criarem. Porque ele mostrava um dado interessante. A agricultura familiar, que era praticada no quintal das casas, à revelia do Estado, cobrindo uma área física de apenas 5% da área agricultada da China, produzia 30% da produção agrícola da China. Eles disseram, alguma coisa está errada.
E, a partir daí, então, eles foram liberando, e nós temos hoje, na prática, na China, um país fascista com um capitalismo pleno na China. Porque, se você quiser chegar hoje, na China, o Estado lhe dá todas as facilidades, inclusive lhe dá até acesso à capital, desde que ele, o Estado, fique como seu sócio, mas tendo você liberdade total de agir e produzir. Esse é o caso da China. Então, o que é o fascismo? É uma aliança do poder central com as forças armadas e com grupos econômicos importantes. E é por isso que o número de bilionários na China, hoje, nesse momento que eu estou conversando com você, talvez já tenha empatado ou até mesmo ligeiramente ultrapassado o número de bilionários existentes nos Estados Unidos. Esse é um fato publicamente disponível. Agora, veja bem, a partir dessa leitura do seu livro, do qual eu escrevi as abas, né? as Aliás, orelhas. quero lhe dizer que o pressuposto da qualidade do livro partiu da orelha que você escreveu. Mentira. É o seguinte, eu estou lembrando agora que o mundo é caudatário da escravidão chinesa. Não é só o Brasil, não. Todo o mundo inteiro hoje vive com as suas economias baseadas em produtos baratos, porque produzido por escravos chineses, que inventou uma novidade na escravidão, que é isso que você falou agora. Em vez de ter uma senzala só por fazenda, é uma senzala só por trabalhador. O trabalhador tem direito à casa, mas é escravo do Estado. Então, a China é um Estado, do ponto de vista do governo, fascista e do ponto de vista econômico, escravocrata. Então, claro. Aquilo que nós abolimos em 1888, na China é vigente hoje. E o mundo inteiro é caudatário disso, e por isso ninguém quer briga com a China. Claro. Só não sabe disso certos grupos brasileiros, entendeu, que querem defender o indefensável. Então, eles, para como diria Machadinho, o professor Machadinho, engabelar a patuleia ignara, como dizia o professor Machadinho, eles vendem a ideia. Eu tenho pessoas de nível universitário que pensam que a China é um país socialista. Pode imaginar uma coisa dessa? É o que está sendo lançado na praça a nossa universidade pública, né? Que nos últimos 20 anos, segundo se diz, eu queria até que você mandasse pesquisar esse dado. A informação que eu tenho é que nos últimos 20 anos, cerca de 200 mil trabalhos, entre dissertações, mestrados e doutorados, foram produzidos no campo das ciências sociais, e não há nenhum desses trabalhos na universidade pública abordando ou defendendo a perspectiva do pensamento liberal. Então, isso é a prática da anti-universidade, é o contrário do pensamento universitário, que vive precisamente da diversidade desses diferentes pontos de vista. Então, essa confusão reinante no Brasil, a partir, inclusive, da sua matriz universitária. Veja, o Brasil é uma das 10 maiores potências econômicas do mundo, meu caro Neumani, não possui uma sequer das suas universidades com assento permanente entre as melhores do mundo, porque a nossa USP, a melhor da América Latina, ora entra, ora sai. E veja que o Brasil tem apenas 10 universidades consideradas na relação das 1.000 melhores do mundo, contra 160 dos Estados Unidos, um país que é apenas 50% maior do que nós. Portanto, para estar na nossa posição, deveria ser 15 universidades, tem 160. Então, é isso, é a educação, ou a falta de educação, a grande causa da incapacidade do Brasil se alçar, Neumann, às suas potencialidades. Porque se o Brasil fosse um país bem gerido, em sintonia com a sociedade do conhecimento em que estamos imersos, nós seríamos uma versão sul-americana do que é o Canadá, ou do que é os Estados Unidos, ou do que é, por exemplo, a Austrália. Muito ao contrário, você compare a renda média do brasileiro, eu não quero nem falar, eu quero falar da renda média, que sobe muito, porque se você considerar a renda média dos 90% que ganham menos no Brasil, você vai ficar escandalizado com o valor dessa renda média, que deve ficar na casa dos $2.000
contra 80 mil dólares, por exemplo, de Singapura. Joaci, me diga uma coisa. Essa conformação escravocrata não produziu nenhum protesto. Por quê? Porque a China não transportou. Os escravos do século XIX, que vinham para o Brasil, vinham em navios negreiros, de guerras tribais africanas. O chinês já tem a maior população do mundo, né? E não precisa transportar o seu escravo, a não ser dentro das suas próprias urbes, das suas grandes metrópoles. Será que é por isso que não se percebe que a China mantém vigente a escravidão como modo de produção? E com o silêncio da grande mídia. O que é que está acontecendo com a China? Comprando tudo em toda parte. Inclusive, compra jornalistas e escritores, etc., do mundo inteiro. Isso é absolutamente conhecido. Acho até que um excelente livro, Escravidão, de Laurentino Gomes, uma trilogia, uma obra notável, ela deveria ser revista no seu primeiro volume, quando ele diz que hoje no mundo há apenas, quer dizer, apenas não, é um escândalo, 40 milhões de escravos. Certamente ele não contabilizou os escravos da China, porque ali é uma escravização, como você diz, colocada, é uma grande senzala, com uma inteligência só. Deixaram de matar os caras, porque a partir de Deng Xiaoping, se você olhar, você vai verificar como a China reduziu até eliminar praticamente a matança política, porque eles passaram a compreender que o grande negócio do escravo é você manter o escravo bem alimentado e em situação de conforto relativo, para ele ter condições de produzir. Tratar mal o escravo é uma coisa burra. E como os chineses, eles adoram a violência tradicional também. A China nunca viveu um dia, como uma das mais antigas civilizações do mundo, um dia sequer de liberdade e de democracia. O povo, de certa forma, está muito acostumado a isso. Então, não há nem reclamação, não há grande movimento, nem dentro nem fora do país. Então, o que nós estamos assistindo é ver a emergência de uma potência econômica avassaladora, de poder avassalador, apoiada, entendeu? Numa escravização, digamos assim, de feição moderna. Se é possível você modernizar uma instituição tão execrável quanto a escravidão. Será que, na última entrevista que nós fizemos aqui, a sua afirmação mais peremptória foi que o Brasil é a pior administração estatal do mundo? O Brasil é uma gerência Repito estatal isso, do mundo. Eu fiz essa absurda. comparação. E peço, e tenho pedido em inúmeras palestras que eu tenho feito aqui para diferentes auditórios, aproveitando inclusive as festividades do 2 de julho, né, dos 200 anos da consolidação da independência do Brasil, atividades para as quais o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que eu tenho a honra de presidir, é um agente, né, muito ativo, muito importante. Então, eu sempre peço, estou pedindo aos seus ouvintes e seus seguidores que me dissuadam desse equívoco, por favor. Numa análise que eu fiz, levando em conta as possibilidades dos países para criar uma situação de bem-estar para o seu povo e a realidade vivida por cada um deles, o Brasil está no mais baixo patamar de eficiência administrativa do mundo. É um padrão, com todo respeito ao bravo povo haitiano. Joaci, já tivemos, por exemplo, o Zé Serra foi um brilhante ministro da Saúde quando criou o genérico. O professor Gonzalo Vecina disse aqui numa entrevista que o Brasil produzia vacinas baratas e competentes e deixou de produzir pelo simples fato de que tinha concorrência da Índia, que tem um salário muito baixo, e da China, que a vacina é produzida em regime de escravidão. Uma das consequências é essa. O Brasil é dependente, quer dizer, o Brasil é dependente da Índia e da China para curar as doenças. Ainda parece um maluco que diz que vacina mata, né? Mas isso aí é uma peculiaridade brasileira. O resto do mundo inteiro está vivendo agora esse problema. O problema é
não há como competir com trabalho escravo. E, de certa forma, dá até para compreender os escravagistas do século XIX no Brasil. E talvez seja a hora de aparecer um Joaquim Nabuco para denunciar isso, né? No caso da China, eles estão praticando um escravismo, eu disse, moderno, no sentido de que eles estão escravizando, e diferentemente do que aconteceu na América, pessoas altamente preparadas. Aí é que está a diferença. Porque os escravos que vieram para cá, eles continuaram analfabetos. A sua alfabetização era uma exceção. No caso da China, não. O aprendizado forçado é um componente fundamental desse expansionismo. Portanto, a base de um trabalho escravo, mas dentro de uma sociedade que é pautada pelo conhecimento e valorizada pelo conhecimento, a China está dando este banho de competência mundo afora. A única coisa que se deseja é que se diga que a China não tem nada, porque eu vejo pessoas assim dizer o seguinte: não, o Brasil tem que seguir o exemplo da China, socializar-se e implantar o comunismo como a China. Eu digo, meu Deus do céu, você não sabe o que é isso. Se Marx estivesse vivo, seria antipolítica chinesa, porque o marxismo da sua formulação. Marx hoje seria, por exemplo, anti-esquerda no Brasil. Isso eu não tenho dúvida. Ele não poderia acompanhar esse pensamento absolutamente primário de parte substantiva da esquerda brasileira, particularmente aquela que fala mais. Aliás, os fatos de cada dia da vida brasileira são uma demonstração de que o Brasil, entendeu, vive a síndrome da latrina, digamos assim. O que é isso? É personalidades do maior relevo da República terem no lugar da boca uma latrina. De tal maneira, quando falam, expelem excrementos de toda ordem que destroem as esperanças do povo brasileiro. A gente sai de um período e entra em outro período. Pouco tempo passado. Os fatos recentes que a televisão do CNN mostrou são uma demonstração disso. Jacil, por exemplo, Jacil, o Brasil ia inovar taxando a escravidão, mas dizem que a Janja, mas eu acho que foi mais o espírito pragmático do Lula, evitou que se taxasse produtos de menos de $50 vindos da China, ou seja, produtos da escravidão. Seria a primeira vez na história da economia mundial que a escravidão pagaria impostos, né? Mas o Lula impediu que isso acontecesse. De qualquer maneira, já temos um exemplo mundial de um novo eixo. Mas eu queria que primeiro você falasse nessa questão do envio de produtos a preço de banana, embora talvez a banana da China não valha tanto, mas que foi impedido, inclusive pela completa incompetência do Estado brasileiro para cobrar esse imposto. Bom, isso é verdade. Quer dizer, essa incompetência, porque, de fato, isso que o ministro da Fazenda menciona é uma verdade. Se você tem o poder de passar de uma pessoa para outra produtos de até $50 sem taxação, você pode contratar pessoas para todo dia fazer uma ou duas operações dessa para um ou outro destinatário e contratar 100, 200, 300 pessoas. Então, você pode fazer um grande negócio a partir disso, entendeu? Essa é uma realidade, né? Acho que alguma coisa no particular tem que ser feita. Praticando concorrência desleal. Pois é, praticando uma concorrência desleal e estimulando a esperteza, estimulando o crime. Isso, sem dúvida. O que você poderia excluir desses itens, em caráter até independentemente de valor, na minha opinião, aqueles itens que elevassem a cultura. Por exemplo, livro. Você não pode taxar livro. É um absurdo a taxação de livro. Ou equipamentos correlatos, que sejam destinados à produção de conhecimento. Do conhecimento dentro do país. E uma forma também de pressionar os produtores internos
para não ficarem protegidos pelo Estado, que taxando os impostos eles sobrevivem. Percebeu? Eu acho que o país tem que exportar aquilo que ele é forte. Aliás, a propósito disso, uma coisa muito importante para você é o seguinte: nos últimos 20 anos, o Brasil caiu de 40% na pauta de exportação da produção industrial para 10%. Isso não é muito percebido porque houve um crescimento proporcional ou até maior da agroindústria, de um lado. Agora, o que ocorre é que todo ano a Confederação Nacional das Indústrias, todo ano, vem emitindo uma nota técnica dizendo assim: olha, nós estamos perdendo competitividade em nossos manufaturados porque nós não temos sido capazes de agregar valor aos nossos manufaturados, agregar valor às matérias-primas, porque não temos uma mão de obra da qualidade que deveríamos ter. E não temos uma mão de obra da qualidade que deveríamos ter porque não temos uma boa educação. Então, o que nós temos que fazer cada vez mais é botar essa questão da educação, amigo Neumann, na ordem do dia. Na sociedade do conhecimento em que nós vivemos, existe uma relação linear cada vez crescente entre o nível de educação, é isso mesmo, o nível de educação e a prosperidade dos povos. E o Brasil tem, na sua educação geral, entre as 80 maiores nações do mundo, está em 79º lugar, sendo uma das 10 maiores potências do mundo. E ninguém faz nada. A Bahia, por exemplo, que é um caso desastrado da Bahia, um estado com as tradições da Bahia, fica aí oscilando entre o penúltimo e o último lugar na educação do ensino fundamental, do ensino básico. Então, é por isso que a Bahia tem o maior número de desempregados da Bahia, o maior número de homicídios, entendeu? O maior número de analfabetos, tudo uma coisa ligada à outra. E as pessoas ficam falando em distribuir renda. Não há possibilidade de você distribuir renda se você não distribuir conhecimento. Não há esta possibilidade, entendeu? É fundamental as pessoas compreenderem isso. E apenas pegando o gancho. Joaci, eu vou te sugerir um novo livro. Eu fui inspirado. Ontem eu publiquei na minha coluna, na revista Cruzoé, no Antagonista, um artigo dizendo: o comunismo morreu e o fantasma é fascista, no qual eu abordo a visita de Sergei Lavrov ao Brasil e, em seguida, a Venezuela, Nicarágua e a Cuba. Ou seja, todos os países tidos como comunistas, mas todos governados por ditadores fascistas, alguns deles, no caso, os 3 últimos que eu citei, primeiro ele veio ao Brasil, chegou ao Brasil de jeans e tênis e desembarcou em Caracas, terno e gravata, mostrando desrespeito total pelo Brasil, e foi recebido pelo Lula. Lula não deve ter achado nada demais. Agora, será isso aí? Isso não te lembra uma espécie de novo eixo Moscou, Pequim, Brasília, Havana, Caracas, Manágua? Olha, meu amigo, eu conheço o Lula pessoalmente, fui constituinte com ele. É um cara excepcionalmente inteligente, uma pessoa encantadora, muito simpática, mas ao longo do tempo desenvolveu uma capacidade de assumir posturas de uma irresponsabilidade absolutamente invencível. E quero lhe dizer, pelo ter observado dele, lamento, temo que ele possa estar fazendo uso, talvez exagerado, de bebidas alcoólicas, ainda no início do expediente. É uma preocupação que eu tenho, e falo com todo respeito aqui no ar de um lado, e do outro lado, uma preocupação de que ele possa estar vivendo o estágio inicial de um processo que torna difícil para ele o exercício da presidência da República. Eu quero ficar só nisso aqui, e para não avançar naquilo que as pessoas já estão falando. Sim, mas eu queria que você falasse sobre voltando sobre o seu artigo, a questão do novo desrespeito eixo, completo. o eixo dos ex-comunistas, atuais fascistas e caudatários da escravocracia chinesa para enfrentar a democracia ocidental, que não tem muito como resistir. Então, eu citei para você
a visita de Lavrov a Brasília. Pois é, eu vou nela, eu vou nela. Isso aí mostra. Ele poderia ir para a casa do Lula nesses trajes, nada contra, individualmente. Mas visitar o presidente do Brasil naqueles trajes é um deboche inaceitável. Ele não seria aceito na Inglaterra, na França, na Itália, daquele jeito, entendeu? Então, esse ambiente, digamos assim, de esculhambação que a gente vive no Brasil é uma coisa que é do meu dever como cidadão, disposto a enfrentar, sejam quais forem as circunstâncias, dizer que é preciso levar o país um pouco mais a sério. Porque nós já estamos vendo que as esperanças da pequena maioria do povo brasileiro que elegeu Lula é uma esperança que está se desmilinguindo. Basta você verificar como vem caindo de maneira sistemática os níveis de aprovação do primeiro mês para os 100 dias, do mesmo jeito como aumenta o nível de desaprovação. E voltando ao seu artigo, além daquela denúncia que você faz no seu artigo, dizer que o seu artigo é uma síntese primorosa. Eu, inclusive, o meu editor, o José, que você conhece, né, Pereira, ele quer traduzir para o espanhol e para o inglês o meu livro, e eu tomei a decisão de discutir com ele para reduzir o livro, porque um livro de 800 páginas é, de fato, um grande tijolo, é uma coisa que, para o sujeito consultar, é um tijolaço. Vai botar aí umas 400 páginas, etc., para dizer essas coisas serenas que eu digo a você sem nenhuma preocupação. 812. É um trabalho baseado, como você próprio teve a oportunidade de verificar, nos maiores pensadores, né? Ao longo dos tempos e também nos séculos mais recentes, século XX e século XXI. Sim, mas voltamos à coisa. O comunismo morreu e o fantasma é fascista ou não? O comunismo não tem nenhuma viabilidade de sobreviver em canto nenhum. Onde ele foi implantado, ele desapareceu. Inclusive, é uma informação que eu lhe dou. Hoje, o regime de Cuba é mais fascista do que comunista. O fascismo já predomina. É só morrer o último Castro ali e você vai ver como eles vão se assumir claramente. E o governo lá da Coreia do Norte, esse é fascista mesmo. Não tem outra coisa. Inclusive, com práticas escravocratas, no caso de lá também. Portanto, o cara faz um discurso para pegar a patulé e ignorar as pessoas ignorantes, sem compreender que aquilo ali não tem perspectiva nenhuma, e o fascismo é a pior forma de concentração do poder. Tanto que, como digo no nosso livro, antes da Revolução Americana de 1776, que foi a embrionária da democracia, e não, como se pensa, a democracia de Péricles no quinto século antes de Cristo, que foram apenas pequenas práticas democráticas de grande importância histórica, etc. Mas o governo de Péricles era um governo fascista, como, aliás, todos os governos da humanidade, é uma conclusão do nosso livro, antes da Revolução Americana, todos, sem uma exceção sequer, de todas as civilizações, foram fascistas. A única diferença é que a palavra fascista ainda não tinha sido cunhada, né? Veio a ser cunhada, a única novidade é que ela foi cunhada e transformada em prática no início do século XX. Faixa de combatimento. Olha aqui, o nosso tempo está acabando, mas eu queria esclarecer com você uma coisa. O Merval Pereira escreveu, aliás, comentou na CBN, que a esquerda brasileira está tão desatualizada que acredita que, por causa do prenome Vladimir e do governo no Kremlin, Vladimir Putin é um governante comunista, quando ele é um membro da KGB, da época comunista, que se transformou num governante, como você já esclareceu aqui, fascista. Isso o torna um grande candidato a ser o que ele é, um parceiro, amigo, camaradão da China. E o pessoal do Brasil ainda não percebeu isso, até porque, como você já disse, as nossas universidades é uma petição de miséria em matéria de divulgação do conhecimento. O que é que você tem a comentar sobre esse comentário do Eu quero Merval? conversar, já disse também em conferência, em debate público com 3 professores de esquerda da Universidade Federal da Bahia, que nem mugiram, nem tugiram quando eu que provoquei o debate. Concluí a minha exposição dizendo que os governos de Dilma
e Lula eram governos de base fascista, com discurso de esquerda. Então, para mim, não é nenhuma novidade. Merval Pereira presta mais um relevante serviço, né, à inteligência brasileira, porque mostra que ele era contra o governo anterior, sem ser favorável a esse, é favorável ao Brasil. E se alguém se comporta contra os interesses brasileiros, ele está como eu estou também e você está. Aí nós somos contra, porque nós somos a favor do Brasil. O seu último artigo na Bahia, na Bahia, é um artigo em que você exalta a figura humana de Aldo Rebelo. Você está disposto a carregar essa bandeira que o Aldo está carregando na sua vida pública? E nós Eu vamos quero dizer encerrar a aqui com você, essa sua resposta. quero dizer a você que, dentre outras opções, obviamente, mas eu considero Aldo Rebelo um homem que está preparado, na minha opinião, para governar o Brasil. Você sabe que uma parte da esquerda não quer nem ouvir falar dele. O auditório aqui vai ficar lotado na segunda-feira, mas alguns me agradeceram até, etc., mas fizeram restrições, porque não sou comunista, mas não gosto de anticomunista. Quer dizer, a evolução é proibida. Quer dizer, o sujeito não pode evoluir. O cara não pode chegar a determinado momento da vida e dizer: olha, eu cometi equívocos. E eu, para, digamos assim, defender o Aldo Rebelo, digo com absoluta certeza que, se Karl Marx fosse vivo, seria contra essa mentalidade de esquerda, a esquerda burra que atua no Brasil, que ignora que você, por exemplo, é um cara da esquerda democrática e que eu sou da esquerda democrática. Aliás, escrevi esse livro para explicar às pessoas o que é esquerda e o que é direita. Entendeu? Muita gente que se diz da esquerda é, na realidade, fascista, e muita gente que é colocada, rotulada por interesse político partidário na direita, pertence à esquerda democrática. Porque o próprio Bolsonaro foi eleito na eleição de 2018 com o voto decidido da esquerda democrática. E o Lula foi agora eleito pelo voto decisivo da direita democrática. Entendeu? Quando você faz a contabilidade dos votos, entendeu? De um lado e do outro. Significando, portanto, quando você olha o mundo inteiro, todo mundo próspero hoje é dominado pela linha de pensamento da esquerda democrática mesclado com a direita democrática. Há uma oscilação naquele nível. Há uma tendência generalizada de ojeriza à autocracia, de um lado, e, sobretudo, ao totalitarismo do outro. O totalitarismo só pode interessar a pessoas que querem ver o fim do mundo, mesmo que elas vão dentro porque têm ódio da humanidade. Aliás, sobre isso eu escrevi um livro, que é A Inveja Nossa de Cada Dia, e onde eu explico e boto aí que toda proposta de alcançar a igualdade, ignorando o mérito, nasce da inveja e não do sentimento de solidariedade social. Joaci, agora vamos ter que encerrar mesmo, mas antes eu queria que você me dissesse uma coisa muito breve a respeito da possibilidade de vitória final da democracia como verdadeira condução do governo contra esses regimes autocratas e escravocratas que pululam pelo mundo. O que é que você tem a dizer para finalizar nosso papo? Pronto, não tenho dúvida de que a vitória final será da democracia, da sociedade aberta, como dizia Karl Popper. Basta que você contabilize desde o século XVIII, com a Revolução Americana, e verifique o percentual da população que viveu sob o regime democrático, e você vai verificar que os 30% da população humana, dos 8 bilhões de habitantes que hoje vivem em regime democrático, representa o maior percentual da história. Portanto, não é um crescimento rápido, é um crescimento gradual, lento e seguro, como dizia o general Geisel lá atrás. Eu acho que é irreversível a vitória da sociedade aberta. Joaci, deixo aqui o abraço à dona Lídice, aos seus filhos, à família e à Bahia. E agradecer a você por mais uma vez contribuir com a sua inteligência, o seu trabalho de pesquisa notável.
e contar com a sua volta assim que É a um gente prazer tiver sempre, livre. amigo, viu? Recomende-me a Isabel e o regente da Távola Ronda, o rei Arthur. Obrigado. Tchau, tchau, meu querido.